Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, o nosso tema, decisões para a vida ou para a morte. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Toda terça-feira às 19h30. Fica aí o nosso convite para você estar conosco nesta terça-feira. Na quarta-feira à tarde, nós temos às 15 horas a tarde da bênção. Quem sabe você não tem tido a oportunidade de ir à igreja à noite, é oportunizado esse horário ao dia para você estar conosco. Nós haveremos de orar por você e abençoar na Rua Lamartine 178 e também na Rua Princesa Isabel, às 15 horas da tarde da bênção. Nós temos a reunião durante o dia. Na quinta-feira nós reunimos em células os grupos familiares. O que seriam os grupos familiares? São grupos que reúnem nos lares às 20 horas com o objetivo de estudar a Bíblia, de orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30 nós temos reunião de celebração, de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical e no domingo à noite, às 19 horas, o culto de celebração a Deus. São reuniões inspirativas, onde nós buscamos a presença do Deus Altíssimo. Se você deseja adorar o Criador dos céus e da terra, esteja conosco em um de nossos endereços. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, como eu já anunciei, eu quero estar falando aqui decisões para a vida ou para a morte. Eu quero meditar aqui no Ezequiel. O profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala algo interessante no capítulo 33, precisamente no verso 18 e 19, diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Quero me ater nesses 2 versículos e pensar com você sobre as nossas decisões para a vida ou para a morte. Esse contexto aqui que temos essa escritura, era o dever deste profeta anunciar para as pessoas que eles haveriam de responder pelos seus atos. Na verdade, muitas pessoas, elas querem esquivar da responsabilidade. Mas Deus nos criou como seres morais e como tais, nós respondemos pelos nossos atos, quer queira, quer não. Quando atingimos a maioridade, é imputado sobre nós a responsabilidade, a menos que a pessoa não tem as faculdades mentais regulares, ou seja, uma pessoa que tem deficiência mental. Pelo contrário, as instituições, o Deus eterno, ele imprime sobre o homem responder pelos seus atos. Quer queira, quer não, ele precisa de responder. E ele responde. É isso que o texto que nós lemos aqui. Então Ezequiel é chamado para falar para aquela geração, falar para aquele povo, que uma pessoa que está seguindo o curso da sua vida na justiça, e no meio do percurso ele resolve abandonar o caminho da retidão e entrar pelo caminho errado, ele vai morrer no caminho errado e responder por aquilo. Mas se aquela pessoa que iniciou mal, com desvios, seja ele de ordem das mais variadas, ordem moral, seja o que for, um desvio de conduta, mas ao caminhar, essa pessoa resolve, ela decide mudar de vida. A Bíblia vai dizer aqui nesse verso 19, essa pessoa fazendo justiça e juízo, por isso mesmo ela viverá. Isso significa que o meu ontem, ele
não vai adicionar crédito e o meu ontem não vai adicionar débito. Significa que vale o meu hoje. É a minha relação com Deus hoje. Aquilo que eu fiz ontem, se é justo, se é bom é para mim. Mas com relação à eternidade, isso não é contado. Porque na vida, tudo se conta é como se acaba. Não é como se começa. É claro que a pessoa que começa algo planejado, bem feito, estruturado, a chance dele ter sucesso é muito maior, infinitamente maior. Mas, na verdade, a soma dos débitos e crédito para esse aspecto não tem soma nem débito nem crédito. Então, a minha vida que eu levei ontem, ela tem valor se eu continuar na vida de retidão, na vida de pureza, na vida de santidade. Mas aquilo que é passado é passado. Por isso que eu quero pensar com você sobre isso, porque Deus deu ao homem esse senso de juízo na sua própria consciência para ele julgar os seus atos. E quem pode fazer julgamento da minha vida sou eu. E quem pode fazer julgamento dos seus atos é você. E muitas das suas atitudes, quem sabe, é só você e Deus. E você pode analisar isto. Você pode refletir sobre isto. E esse profeta Ezequiel estava anunciando, dizendo o que Deus havia mandado para ele dizer às pessoas, dizendo assim: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, ele morrerá nela. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, de vida conjugal. Às vezes a pessoa, ela foi fiel ao seu cônjuge longos anos, mas lá no final ela pisa na bola, ela maculou. Agora, se ela continuar, se ela arrependeu, Deus perdoa e tem as consequências daquele erro. Ele vai carregar aquela mácula, aquela mancha toda a vida. Mas se ele arrependeu, se ele mudou, mas se ele continuar, todos aqueles anos de fidelidade, de lealdade ao seu cônjuge, não valeu absolutamente nada, porque contrariou, desmanchou tudo aquilo. Mas aquela pessoa que levou uma vida dissoluta, errada, e chega lá no fim, ele converteu e mudou, para Deus é o que conta isso. Nós temos o exemplo daquele homem que levou uma vida de crime, uma vida de erro, e ele, ao ser levado à cruz, tinha dois ali ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda, e ele então estava ali naquele lugar e ele reconheceu o seu erro. Ele falou com Deus, falou com Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele arrependeu. Então essa palavra aqui é para nós rever o caminho que temos andado. Porque talvez a pessoa está estribando sobre: eu fiz isso, fiz aquilo. O importante é que você está fazendo hoje. E o propósito de você fazer o amanhã, de viver uma vida reta, uma vida transparente, de praticar a justiça, de andar no caminho da retidão. É disso que o profeta estava falando para aquela comunidade. E essa palavra não é restrita àquela geração, porque é uma palavra atemporal, ela é extensiva a mim e a você, porque as leis de Deus, elas não mudaram. O princípio de Deus permanece o mesmo. Então nós somos chamados para viver um caminho de retidão, ou seja, uma vida em sintonia com o mandamento de Deus. E aí está dizendo o seguinte, que aquela pessoa que estava na justiça e ele desviou, ele vai morrer. E aqui está falando de morte eterna. Mas aquela pessoa que abandonar os seus pecados,
e deixar essa vida tortuosa e consertar, arrepender de seus pecados, como diz lá em Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que arrepende, aquele que deixa os seus pecados, ele alcança a misericórdia. Essa palavra que você está assistindo agora não é por um acaso, não é uma coincidência, mas é a revelação do amor de Deus para contigo. Você que já caminhou um percurso, uma vida reta e agora está sendo assediado pelo pecado. A tentação está vindo como um avalanche, como um tsunami sobre a sua vida. Mas você precisa de lembrar de que as consequências, elas são devastadoras. E você precisa de continuar no caminho da retidão. E você que levou uma vida errada, você precisa de pautar a sua vida no caminho de Deus. Porque não vale a pena, o pecado não compensa. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Esse mesmo profeta diz assim: o prazer de Deus não está na morte do ímpio. Não há prazer de Deus na pessoa que venha morrer nessas condições, no pecado, na prostituição, no adultério, no furto, coisa do gênero. Não há prazer da parte de Deus. O prazer de Deus é que você venha alinhar a sua vida com a palavra de Deus e receber dele a graça. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que arrepende e deixa os seus pecados, ele alcança misericórdia. E essas misericórdias, ou seja, o favor, o perdão, é isso que Deus quer para você. Ele não quer que você sofra as consequências do pecado. Com essas palavras eu quero finalizar orando. E que Deus possa usar essas palavras para despertar. Porque não é por acaso que você está me assistindo nesse instante. Bendito Deus e Pai, recebemos esta advertência como algo, Senhor, importante para nós. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz ecoando em nosso coração e pedimos que o Senhor venha sensibilizarmos para aplicarmos a nossa vida ao ensinamento do Senhor. Porque assim sendo, nós haveremos de ter vida, e vida em abundância e a eternidade junto de Ti. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos reuniões. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos reuniões. No sábado, às 19h30. No domingo, às 9 horas. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite para você estar conosco. E se seu endereço fica longe do nosso, recomendamos você estar indo a uma outra igreja. Caratinga região, há muitas igrejas comprometidas com Deus e com a sua palavra. Não deixe de ir na casa do Pai. Deus tem uma bênção para você. E eu aguardo você no próximo programa, Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.